João, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois a partir do versículo 25. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que estavam com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Que todas as palavras dos céus, e o domínio do Espírito Santo sobre mentes e corações, sobre este lugar, sobre este irmão e esta irmã que está aqui e que está em casa, seja sobre nós nessa noite, e que somente a voz do Espírito Santo seja ouvida, e que respostas venham ser dadas aos céus, em nome de Jesus. Quem crê, dê glória a Deus, e tome assento, exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Meus irmãos, o Senhor tem ministrado alguns dias ao meu coração essa palavra. E sempre quando o Senhor ministra algumas palavras ao meu coração, palavras específicas, eu sei que Ele me dará uma oportunidade. E quando o irmão Cleomar falou comigo, com o pastor Cleomar, sobre essa oportunidade, eu já sabia que essa era a palavra que Deus queria trazer aos nossos corações. Então nós vamos ministrar, pela misericórdia de Deus, nessa noite, sobre o tema: o Jesus que muda a história. Aleluia! Qual é o tema? 1, 2, 3... Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, não há como nós termos a percepção
de que Jesus, em todos os lugares que esteve, em todos os lugares que frequentou, em todos os lugares por onde ele passou, histórias foram mudadas, vidas foram transformadas, lares foram restaurados, pessoas que tocaram em Jesus foram curadas. Onde Jesus estava, era uma oportunidade de uma história ser transformada. Onde Jesus estava, era a oportunidade de alguém receber um milagre. E eu digo para nós aqui, onde Jesus está, é uma oportunidade de uma casa ser alcançada, um milagre vir sobre nossas vidas, algo do céu ser derramado sobre nós. E a boa notícia é que Jesus está aqui nessa noite. Glória a Deus por isso. O Jesus que muda a história, ele não perdeu nenhuma oportunidade. Por onde ele passou, milagres aconteceram. Pessoas receberam cura nos seus olhos, cura nos seus ouvidos, surdos ouviram, endemoniados foram libertos, porque Jesus, só Ele tem o poder de transformar todas as coisas, em todo tempo. E como é bom nós falarmos da pessoa de Jesus. Você e eu temos a memória, a lembrança do dia que Jesus nos alcançou e também mudou a nossa história. E esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Não nos reunimos aqui para ouvir uma boa palavra, não nos reunimos aqui para ouvirmos e cantarmos louvores que mexem com nossa alma. Nós não nos reunimos aqui para ver o irmão ou a irmã que nós gostamos, que nós temos comunhão, não. Nós estamos aqui porque um dia o mestre de Nazaré, o Jesus da Galileia, passou na nossa vida e deixou marcas na nossa alma, marcas que nos transformaram, mudanças que mudaram tudo, coisas que somente Ele poderia fazer, lugares que só Ele poderia tocar, e a boa notícia é, Ele tocou, Ele fez, e nós estamos aqui para adorarmos e exaltarmos o nome dEle, que é digno de toda honra e toda glória. Nós olhamos aqui Jesus no capítulo 11, em Betânia. Lázaro estava em Betânia. Jesus estava afastado, aproximadamente a 30 quilômetros de distância. A viagem era de 2 dias, porque nós percebemos aqui que no momento que Jesus se desloca, ele demora 2 dias para chegar até aquele lugar onde Lázaro estava. Nós temos coisas que nós podemos aprender nessa história, e nós vamos meditar um pouquinho aqui com paciência, com calma, e vai ser uma benção, em nome de Jesus. Uma das coisas que me chamou a atenção é que a Bíblia é enfática em relatar que Lázaro estava doente, e depois a Bíblia diz, de forma enfática também, que Lázaro já não estava doente, ele estava morto, e que pessoas vieram até Jesus, porque Marta e Maria pediram socorro para Jesus. Um socorro que elas precisavam. Uma mudança na história da sua família, do seu irmão, que elas precisavam com urgência. E o Senhor já começou a ministrar coisas no meu coração, quando eu li esse versículo de número 1 ao 4. O que na sua vida, o que na minha vida está enfermo? O que na nossa vida está doente? Qual é a área da nossa alma, do nosso ser? Porque nós somos pessoas compostas de corpo, alma e espírito. O que em nós está enfermo? Ou o que em nós já morreu? O que em nós está com algum problema? E você já pediu socorro? Você já pediu ajuda? E falou para Jesus, faz um milagre, mas ele ainda não veio. O que é que você precisa com urgência? E já pediu socorro para as pessoas. Irmão, ora por mim, para que Jesus faça um milagre. Mas o milagre não veio. Porque Jesus ainda não chegou, não quer dizer que é o fim. Porque Jesus ainda não fez o milagre, não quer dizer que acabou a história. A história só acaba quando Ele diz que acabou. A história só termina, o ponto final só acontece quando Jesus diz que não tem mais jeito. Mas eu te digo nessa noite, Ele nunca joga ninguém fora. Ele nunca diz que não tem mais jeito. Jesus pega o que não é e faz passar a ser.
Jesus pega o que já não tem mais solução e faz um milagre e transforma. E os homens olham e digam: como é possível? Mas Jesus, ele transforma de uma maneira que ninguém entende. Jesus, ele pega o enfermo e cura de uma maneira que nós nos espantamos e dizemos: como ele pode curar dessa maneira? Jesus, quando entra num coração, ele transforma de tal maneira que nós olhamos e dizemos: como pode essa pessoa ser tão transformada? Nem parece ela de verdade. Mas eu te digo, é porque Jesus chegou, é porque ele entrou, é porque ele tocou, é porque ele curou. Quem é o Jesus que muda a história? Primeiro, é o Jesus que nos ensina que a percepção dele é diferente da nossa. Versículo 4, se você quiser, fique com a sua Bíblia aberta. Eles disseram: Lázaro morreu. E Jesus disse: Lázaro está dormindo. Jesus não vê como nós vemos. Jesus, ele não interpreta da maneira como nós interpretamos. Tem pessoas que estão assistindo esse culto em casa, pessoas que estão aqui nessa noite, nessa igreja, no anexo, no berçário, lá no DCM, ou estão ouvindo este culto lá fora, do outro lado da rua, e estão dizendo: acabou. Mas Jesus chega e diz: não acabou não, é só o começo do milagre que eu farei. Nós olhamos e dizemos: a enfermidade vai matar. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que eu revele a minha glória. Nós olhamos e dizemos: a família agora vai ser destruída. E aí Jesus chega, meu irmão, e refaz tudo o que precisa ser refeito. E aí Jesus chega e diz: não é o fim, só deixei ter o problema, porque se não tivesse o problema não tinha cura. Só deixei a crise chegar, porque se a crise não chegasse, vocês não iriam me buscar, vocês não iriam se voltar para mim. Só permiti a enfermidade chegar, para vocês entenderem que eu sou o único, que o milagre não está na mão da medicina, da ciência, mas o milagre está na mão daquele que fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Nós falamos: é o fim. E aí Jesus chega com a percepção dele e nos ensina que para ele é diferente. Para ele é diferente, meu irmão. Passamos momentos terríveis, difíceis. A dor consome a nossa alma. Parece que a dor no corpo, a dor física, não vai passar. E aí Jesus vem e diz: eu estou curando a tua alma, eu estou curando o teu corpo, eu estou escrevendo uma nova história, eu estou te ensinando a ser mais dependente. Estou te passando na peneira, para que as pedras, elas fiquem para cima, e a areia que é boa, ela desça, e faça uma boa terra, para que eu lance a semente da minha palavra. Nós olhamos de um jeito, e Jesus vem e nos ensina que do nosso jeito não funciona. Por isso o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, então quer dizer que a nossa vontade não é agradável, não é boa e não é perfeita. Então quer dizer que é melhor confiar em Jesus, porque ele sabe, ele não vê como o homem vê, ele não conhece como o homem conhece, ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, e ele sabe o momento certo para fazer um milagre. Então Jesus nos ensina que a percepção dele é diferente da nossa. Segundo, Jesus não chega antes e nem depois, mas ele chega sempre na hora certa de fazer um milagre. No versículo 22, Marta olha para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus começa a ensinar Marta. Depois ele é tocado quando Maria vem e se lança aos seus pés.
Jesus, ele tem a paciência de ensinar a gente. Jesus tem a paciência de explicar as coisas para nós. Às vezes você convive com pessoas que não têm paciência de te ouvir, mas Jesus não te manda ficar quieto. Jesus, ele te ouve. Jesus, ele deixa você falar. Jesus, ele deixa você se expressar. E ele te explica o porquê desse milagre não ter acontecido, dessa porta não ter aberto, desta casa ainda não ter sido transformada, dos filhos ainda não terem sido alcançados, do milagre ainda não chegar na minha e na tua vida. Porque ele não veio antes porque não era hora, ele não vem depois porque já ia passar, mas ele veio hoje aqui nesse culto para dizer para mim e para você que ele chegou e o milagre pode chegar também. Aleluia. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz no versículo 4 que Jesus amava Lázaro. E fica uma pergunta quando eu leio isso: se Jesus me ama, por que ele demora tanto? Se Jesus me ama desse jeito, pastor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor que nos ama com eternidade, um amor que nos ama sem limites, um amor que não tem totalidade, porque está além daquilo que nós podemos medir ou mensurar. Se ele me ama desse jeito, por que ele demora tanto? Se ele me ama dessa maneira, de tal maneira, por que o milagre ainda não chegou? Porque o milagre só vai chegar na hora certa, meu irmão. O milagre só vai chegar no momento certo. Os judeus acreditavam que a alma saía do corpo do defunto no quarto dia. E olha que interessante, Jesus chegou lá no quarto dia e ressuscita Lázaro. E a Bíblia diz que muitos dos judeus creram nele. O propósito de Jesus não era só ressuscitar Lázaro, mas era salvar também os judeus. O propósito de Jesus na nossa vida, por causa do seu amor, não é só um milagre na minha e na tua vida, mas é salvação para as pessoas que estão na nossa volta. Jesus não faz um milagre por fazer, ele tem um propósito além, ele tem um algo além aí, mas ele vai fazer o milagre no momento certo, na hora certa, no momento onde os frutos serão maiores do que nós imaginamos. Por isso a Bíblia diz, Efésios capítulo 3, versículo 20, que ele, quem? Jesus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquila, minha irmã. Lázaro vai ressuscitar. Sua vida vai ser transformada. O Jesus que muda a história chegou. A palavra dele está sendo pregada. O evangelho que traz salvação, que é o poder de Deus, está sendo ministrado aqui. Você pode receber algo de Deus. Você pode ouvir a voz de Jesus. Você pode sentir a presença dele aqui. Não foi antes e nem vai ser depois. Ele chegou no momento certo. Talvez Jesus chegou na sua vida no momento que ninguém podia mais fazer nada, no momento que ninguém podia mais falar nada, no momento que as palavras humanas não te alcançavam mais, no momento que o abraço já não ia mais fazer a diferença. Talvez os remédios já não tenham mais efeito. Talvez Jesus chegou no momento que você pensou que ia se matar e ia acabar com a sua história.
Talvez Jesus chegou no momento que você ia separar, porque já não aguentava mais. Mas a notícia boa do céu é que Ele chegou e você não tirou a sua vida. Ele chegou e o casal que ia separar não separou, reconciliou. Os filhos voltaram para casa. Os remédios que não faziam efeito foram trocados por um remédio que vem do céu. E agora a dor foi embora. A enfermidade que veio e parecia que não ia ter fim, agora a glória de Deus se manifestou, porque Jesus chegou no momento certo. Aleluia. Ele chega sempre na nossa vida. A Bíblia diz no Evangelho de João, que nós lemos aqui no capítulo 3, que de noite Jesus foi se encontrar com Nicodemos. Jesus, Ele sempre nos encontra na noite da nossa vida, no momento mais difícil, no momento da maior angústia, no momento da maior dor. Jesus chega, meu irmão. Ele passa a mão na gente, nós vamos acalmando, a brabeza vai embora, a ira vai embora, as mágoas vão embora. Jesus vai tocando na gente, vai lavando nossa alma, vai tirando a sujeira que nós estamos envolvidos, sujeira de mágoas, sujeira de coisas do passado. Jesus, Ele vai chegando e vai nos lavando, vai chegando e vai nos transformando, vai chegando e vai nos limpando. A Bíblia diz que pela palavra que vos tenho pregado, Jesus disse, vós já estáis limpos. E Ele vai falando, meu filho, perdoa porque eu te perdoei. E nós vamos sendo limpos pela palavra de Deus, sendo perdoados e perdoando também. E o ódio que estava no nosso coração vai indo embora, porque o amor de Jesus vai tocando e vai ministrando a nossa alma, o nosso ser. E a ira vai embora, porque a paz do Espírito Santo vai invadindo o nosso coração e vai nos transformando também. Deixa Jesus chegar aí, meu querido. Deixa Jesus tocar no seu coração. O Jesus que muda a história está aqui nessa noite e tem poder para te transformar, tem poder para transformar a tua história, tem poder para te alcançar. Aleluia. Não importa se ainda não aconteceu, se não aconteceu é porque não é o momento. Adore o nome dEle aqui nesse lugar, exalte o nome dEle. Enquanto você dá glória, Jesus ministra. Enquanto você adora, Ele te toca. Enquanto você glorifica o nome dEle, Ele vai se aproximando de ti e vai curando as tuas feridas. Aleluia. Jesus, Ele tem paciência. Ele ensina a ela no versículo 25, ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Já morreu? Você já morreu? Não tem vida aí? Jesus, Ele pode te ressuscitar. Ressuscitar a tua alma, ressuscitar os teus sentimentos. Aqui está falando do corpo físico e Ele também tem poder. Não me diga que é o fim, porque é só o começo. Aleluia. Estamos passando por momentos de enfermidade. Passamos por dias difíceis, irmãos. Difíceis. Vem o parto do Zion. Vem Covid. Vem sequelas. Mas nós não esquecemos dessa palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Não é o fim, ainda não tem morte. Se Jesus cura a morte, que dirá uma enfermidade? O segredo é adorar no meio das angústias. O segredo é glorificar o nome dEle no meio da dor. O segredo é nós levantarmos a mão mesmo não tendo forças e darmos glórias ao nome dEle, confiando que Ele já se levantou, só não fez o milagre porque não é o momento. Aleluia.
Jesus faz uma pergunta para Marta, e eu te faço a mesma pergunta nessa noite. Você crê nisso? Você crês tu isso? Você crê que Ele pode ressuscitar? Você crê que Ele pode fazer? Nós estamos olhando e estamos dizendo, acabou. E Jesus diz, se você crê, você vai ver a minha glória. Se você crê, você vai entender que ainda não é o final. Aleluia. E é interessante, porque Marta faz perguntas e Jesus responde. Mas Maria, ela não faz pergunta nenhuma, ela se lança aos pés de Jesus. E o que me chama a atenção aqui, que Jesus só vai até o túmulo depois que Maria se lançou aos pés dele. Tem resposta que nós não vamos encontrar nas dúvidas da nossa alma. Tem respostas que nós temos, que nós não vamos encontrar nos questionamentos. Tem respostas que nós estamos buscando, milagres que nós estamos buscando, coisas que nós precisamos, provisões, curas, milagres sobrenaturais, que nós não vamos encontrar questionando Jesus. Quando então, pastor? Só vamos encontrar quando nós nos lançarmos aos pés de Jesus. Só vamos encontrar quando nós pararmos de olhar para fora e começarmos a olhar para Ele e nos jogarmos aos pés de Jesus e nos quebrantarmos diante dEle. Não precisamos de dúvidas, não precisamos de perguntas para Deus. Por quê? Por onde começou, Senhor? Quem foi a causa? Qual é o motivo? Qual é a razão? Não precisamos, só precisamos nos lançar aos pés dele. E a Bíblia diz, e nós lemos, que Maria chorou diante de Jesus. E os judeus que vinham com ela, porque viram ela correndo, também choraram diante de Jesus. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Eles choraram. E nós lemos aqui o menor versículo da Bíblia, versículo 35, que está incluído dentro de um maior milagre que a Bíblia relata, que é a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. Esse Jesus que nos entende, esse Jesus que está conosco, esse Jesus que está contigo, e você e eu só não caímos ainda, porque a mão dele tem nos sustentado. Porque você e eu nos quebrantamos diante da presença dEle, e Ele olhou para nós, e Ele chorou conosco, porque só Jesus entende a dor de uma alma que perdeu a esperança. Só Jesus entende a dor de um coração que está em luto, porque o irmão morreu, porque um pai morreu, porque um filho se foi. Só Jesus sabe medir o tamanho da dor que habita num coração que está aflito dessa maneira. Jesus, Ele te entende, meu irmão. Jesus, Ele te entende, minha irmã. Jesus, Ele conhece o mais profundo sentimento da sua alma. Jesus, Ele sabe das palavras que ainda não saíram da tua boca. Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele sabe. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante. Quando Jesus está chamando os seus discípulos, se não me falha a memória, Jesus chama Filipe e Jesus chama Bartolomeu. E ele diz, eu te vi quando tu estavas debaixo daquela árvore. E é interessante porque os estudiosos dizem
que quando Bartolomeu era uma criança, não lembro se era Bartolomeu ou Natanael, mas está na Bíblia. Quando ele era uma criança e houve um conflito, uma guerra, uma crise, os pais dele esconderam ele debaixo de uma árvore. Jesus estava dizendo: eu te vi quando tu era uma criança, no braço do teu pai. Eu vi quando ele te escondeu debaixo daquela árvore, porque eu te conheço e eu sei até os detalhes mínimos da tua história. Ele te conhece. O Salmo 39 relata muito bem sobre isso. Na tradução em espanhol diz: eu era uma gotinha de sangue no ventre da minha mãe, e Deus já tinha uma história escrita para mim. Nós estávamos nem no ventre formados, mas o Senhor já nos conhecia. O Senhor já tinha um propósito para mim e para a tua vida. E não há diabo no inferno, e não há homem na terra que possa frustrar os planos de Deus para aqueles que Ele chamou e escolheu. Aleluia. Nós vamos encontrar resposta nas lágrimas. Nós vamos encontrar resposta no quebrantamento. Se tem uma coisa que a igreja perdeu, foram as lágrimas. Se tem uma coisa que os crentes se esqueceram, foi de derramar a sua alma diante do Senhor. Nós perdemos nossas lágrimas diante dos céus. Não faz muito tempo que nós vínhamos orar e nós não tínhamos palavras, só lágrimas diante do Senhor, lágrimas de adoração. Está doendo, mas eu te louvo, eu estou aqui orando, Senhor. Está doendo, Senhor, só o Senhor conhece a dor da minha alma. Está difícil, não tem comida em casa, mas eu não deixei de vir orar. Eu vou derramar minha lágrima e a minha lágrima será a minha oração. As lágrimas do crente são tão preciosas, que a Bíblia diz que o Senhor não deixa nenhuma cair por terra. Ele mesmo vem com o seu odre e recolhe cada uma das nossas lágrimas. É tão poderoso o poder de uma lágrima, que no juízo o Senhor vai derramar as lágrimas na terra, e vão haver grandes terremotos e trovões. Nós nos esquecemos do poder de um coração quebrantado. Nós choramos porque nós queremos um carro. Nós choramos porque nós queremos um casamento. Nós choramos porque eu quero algo melhor para a minha vida, condições melhores. Choramos quando temos um interesse, mas nos esquecemos que a principal lágrima a ser derramada é uma lágrima de um coração que louva ao Senhor mesmo no momento de dificuldade. Nos esquecemos que a igreja primitiva foi marcada por oração e lágrimas. Nos esquecemos que nas histórias dos avivamentos, glória do Senhor desceu quando lágrimas rolaram pelos rostos de corações quebrantados. Lembra da Rua Azusa? A história diz que o pastor William Seymour, pobre, negro, analfabeto, colocou a cabeça dentro de uma caixa de tomate vazia e dizia: Senhor, aviva a minha alma, e chorava na presença de Deus. A história conta que a glória de Deus era tão grande na Rua Azusa, que havia fumaça em cima da igreja, e os bombeiros vinham para apagar o fogo, mas não tinha fogo da terra, era só o fogo dos céus que estava aceso, porque Deus ouve a oração do quebrantado. A história diz que as pessoas paralíticas em cadeira de rodas passavam na esquina da igreja e levantavam e andavam, pelo tamanho da glória de Deus. Nós conhecemos muitas histórias. 3 jovens que se reuniram numa faculdade, numa escola, e começaram a orar nos intervalos do colégio: Senhor, salva a Inglaterra. Senhor, salva o nosso país. Traz avivamento. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield.
E eles começaram a orar. E o avivamento foi tão grande que 100 anos depois, um homem foi comprar uma cerveja numa cidade. E o dono do bar disse assim: nós não vendemos cerveja, porque há 100 anos atrás um homem chamado John Wesley pregou o evangelho para nós, e a partir daí nós não bebemos mais. O poder de uma oração, de um quebrantado, de uma quebrantada. Assim te diz o Senhor nessa noite. Quando você derramar o seu coração diante dos céus, quando você derramar a sua alma diante da presença dEle, a história vai mudar, a família vai ser transformada, o milagre vai chegar. Aleluia. Vai ter milagre quando houver lágrimas de um coração quebrantado. A percepção de Jesus é diferente. Jesus não chega antes e nem depois, mas sempre na hora certa. Terceiro, nós temos que tirar essas pedras. Jesus disse no versículo 39, tirai a pedra. O que era a pedra? A pedra era aquilo que estava do lado de fora da sepultura, que separava Jesus de Lázaro. E Jesus olha para as pessoas, olha para Marta e Maria e diz: tirem essa pedra. E é interessante, porque Jesus não tirou a pedra, Ele mandou eles tirarem a pedra. As barreiras externas, aquilo que nós podemos deixar, práticas, vícios, coisas que estão de fora do nosso corpo, coisas exteriores, que nós podemos fazer. Jesus diz para nós: vocês têm que tirar essa pedra, vocês têm que tirar essa barreira, vocês têm que deixar esse vício, vocês têm que deixarem essas práticas que me separam do milagre que eu tenho na sua vida. É interessante, porque na ressurreição, a pedra que estava sobre o sepulcro desapareceu. Deus mesmo tirou a pedra. Mas essa pedra aqui, Jesus ordena eles tirarem. Nós temos que tirar essas pedras. Nós temos que tirar essas barreiras. O Jesus que muda a história tem poder de fazer milagres. Mas Ele vai fazer um milagre quando nós fazermos a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance. Tem gente que a partir dessa palavra vai deixar de brigar dentro de casa. Tem gente que a partir dessa palavra vai deixar de xingar, vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de falar palavrão, vai parar de resmungar, de murmurar, porque entendeu que Jesus está mandando tirar a pedra. Quando eu quero um milagre, eu não resisto, Jesus. Quando eu realmente preciso de uma transformação, eu não desobedeço, Jesus, eu obedeço. O que nós perdemos se nós não tirarmos as pedras? Nós perdemos um milagre, nós perdemos uma casa restaurada, nós perdemos uma família abençoada, nós perdemos salvação, porque um coração endurecido à voz de Deus não herda os céus. Um coração que se endurece com a palavra de Deus não entra no reino de Deus. E é interessante que eles tiraram a pedra. E quarto, Jesus chamou Lázaro para fora. Tem coisa que só vai acontecer, Jesus só vai falar quando nós tirarmos essa pedra. Ele não falou, não deu a ordem, enquanto eles não fizeram a parte deles. Por isso ouça a voz do Espírito Santo, faça a sua parte nessa noite, porque Jesus está prontinho do lado de fora, te esperando tirar os bloqueios, as barreiras, os impedimentos, te esperando renunciar ao que é necessário, para liberar uma palavra sobre a tua casa e a tua vida. Aleluia. Quando Jesus chama, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Interessante que o Senhor nos chama
para sair para fora dessa sepultura, desse lugar escuro, desse lugar de morte. É interessante, porque Lázaro estava lá dentro, mas Lázaro, mesmo morto, dentro daquela sepultura, teve que ouvir a voz de Jesus chamar a ele. A Bíblia diz que o defunto saiu, porque ouviu a voz de Jesus. João capítulo 12, versículo 24, a Bíblia diz que haverá uma hora, e a hora é essa, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Coisa linda! Jesus chamou e ele veio. Por que é que Jesus nos chama e nós não vamos? Por que é que Jesus chama o nosso nome e nós não saímos desse trauma? Não saímos dessa sepultura, dessa depressão, dessa síndrome do pânico, dessa enfermidade emocional. Se Jesus nos chama, é porque Ele garante um milagre. Se Jesus te chama, meu irmão e minha irmã, é porque Ele garante uma nova história na sua vida. A voz de Jesus te chama nessa noite. A voz de Jesus me chama. A voz de Jesus não chama os que são ricos. A voz de Jesus não chama os que são pobres. A voz de Jesus não chama os que são bonitos, e nem os que são feios, nem os que são gordos, e nem os que são magros, porque Deus não faz acepção de pessoa alguma. A voz de Jesus chama todos aqueles que precisam de um milagre e que estão esperando uma resposta. Pode ter morrido, pode ter tido uma enfermidade que matou, mas quando Jesus chama, os mortos têm que levantar e ouvir e obedecer a voz do Mestre Jesus. É interessante, porque quando Jesus chama aqui e diz: Lázaro, sai para fora, é a mesma voz que disse em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. Haja firmamentos no céu e na terra e houve firmamento. Hajam animais répteis e aves e mamíferos e houve. Hajam firmamentos de água, superiores e inferiores, e houve. A voz de Jesus é a mesma voz que disse ao vento e ao mar: vento, aquieta-te, e mar, acalma-te. E houve bonança. Essa voz aqui é a mesma voz que um pouquinho mais para frente no Evangelho de João, quando vão prender Jesus, eles perguntam: quem é Jesus? E ele diz: eu sou. E a Bíblia diz que todos os soldados que foram prender Jesus e aqueles que ali estavam caíram por terra pelo poder da voz de Jesus. A voz de Jesus é a voz que ressuscitou o filho da viúva de Naim. A voz de Jesus é a voz que ressuscitou a filha de Jairo. A voz de Jesus é a mesma voz que alcançou a minha e a tua vida. A voz de Jesus te chama. Sai para fora nessa noite. Sai para fora, meu irmão e minha irmã. Sai para fora dessa amargura. Sai para fora dessa mágoa. Sai para fora desse conflito. Jesus te chama para vir para a luz. Saia da escuridão. Saia desse lugar de morte. Se levante nessa noite, porque o Mestre chegou e Ele te chama. Ele te chama, Ele chama a mim e a você. Saia dessa timidez, saia desse complexo, saia desse trauma. Deixa Jesus esclarecer a tua alma. Lázaro estava no lugar escuro, no lugar de morte. Ele estava num lugar que não havia mais saída. Mas Jesus, quando chamou ele para a luz, chamou ele para a vida, e chamou ele para viver uma nova história, porque esse é o Jesus que muda a história. Interessante,
Jesus despertou Lázaro. Ele disse: Lázaro não morreu, ele dorme. Jesus, ele nos desperta. Jesus, ele fala conosco. Jesus, ele move no lugarzinho que só ele pode. O que é impossível para Jesus? O que é impossível para Jesus? Qual é o lugar profundo o suficiente que a voz de Jesus não alcance? Tem gente que está aqui e pensa: meu ministério acabou. E aí Jesus te diz e te chama: vem para fora que eu vou renovar tuas forças e tu vai viver o ministério como nunca viveu. Tem gente que está com problema em casa e Jesus diz: vem para fora desse vendaval, porque eu vou resolver esse problema e você vai viver uma nova história na tua família. Tem gente que chegou aqui com conflitos que não consegue entender e nem resolver, mas Jesus te chama e te diz: vem, porque a minha voz está te chamando, e se tu levantar, eu vou te curar e vou te dar vida de novo. Interessante, porque quando Lázaro sai, a Bíblia diz que Lázaro estava amarrado com ligaduras, com ataduras, com faixas, e havia um lenço sobre o seu rosto. E aí Jesus diz assim: pode tirar as faixas, pode tirar as ataduras, pode tirar esse lenço, desliga ele e deixa ele ser livre. Jesus mandou tirar a pedra e chamou, e agora Jesus diz para nós: tira essas ataduras e tira esse lenço. A pedra estava do lado de fora da sepultura, mas as faixas e o lenço estavam do lado de dentro. Tem gente que só recebeu a cura, a libertação do lado de fora. Ouviu a voz de Jesus e veio para a luz, foi iluminado pela palavra, mas ainda está envolvido em ataduras e em faixas espirituais. Como assim? Está na igreja, mas não perdoa. Está aqui, ouvindo a palavra, mas não recebe. Em casa é o diabo, mas na igreja quer ser um anjo. Briga com todo mundo na igreja, em casa e no trabalho e aonde for. Foi liberto só do lado de fora. Mas a ordem de Jesus é: eu transformo tanto fora quanto dentro. Eu mando tirar a pedra e eu mando tirar as ataduras. Eu mando tirar esse lenço. Porque ninguém pode se esconder diante da minha presença. Ninguém pode esconder o rosto diante de mim. Eu vejo todas as coisas. E ninguém pode ter duas atitudes quando eu estou presente. Eu vejo tanto na igreja quanto em casa. Foi liberto por fora, mas não foi liberto por dentro. Tem gente que está como Naamã, por fora um general, com uma bela armadura, comandante de um exército. Mas ninguém sabe que lá por trás da armadura tem uma lepra, que está consumindo o seu corpo e matando a sua vida. Tem gente que recebe apenas uma libertação exterior, porque a pedra é muito fácil. A pedra, quando as pessoas tiraram a pedra de Lázaro, elas não encostaram em Lázaro. Mas quando foram tirar as ataduras, elas tiveram que tocar nele. As mãos tocaram Lázaro. Isso não está nem anotado aqui, está fluindo, glória a Deus. Deus está falando com pessoas aqui. Você fica resistindo à minha voz, resistindo à minha palavra, e você diz: ninguém me toca, porque eu estou bem. Ninguém me toca, que eu não preciso de ajuda. E aí Jesus te diz: se eu não te tocar, tu não é livre. Se tu não receber as pessoas que eu mandei para te libertar e te tirar dessa corrente, dessa cadeia, tirar essas faixas e tirar esse lenço, você não vai me conhecer e você não vai desfrutar de comunhão comigo. E Deus não vai usar anjo para tocar em nós. Deus vai usar esse irmão e essa irmã abençoados, que estão aí pertinho de você. Meu Deus, irmão.
É por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios, que o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, um vai encostando no outro, e os dois estão ali até que dê o ponto de um bom corte. Um vai preparando o outro, um vai moldando o outro. Por isso que a Bíblia diz também em Provérbios, que aquele que se isola, busca o seu próprio interesse. Como é que Deus vai usar alguém para te livrar, meu querido? Se você não quer congregar, se você não quer vir na igreja, se você foge de gente, deixa Jesus usar quem Ele quiser. Deixa Ele tirar essa faixa. Deixa Ele te libertar. E deixa Ele trazer o movimento dos céus sobre a tua vida. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem alguém aqui que quer ser livre? Dê glória a Deus. Tem gente que é obreiro, que prega, que canta, que faz a obra, mas nunca deixou Jesus tirar as faixas. Nunca deixou Jesus libertar por dentro. E aí vem a prova, se entristece, vai embora, vira as costas para Jesus. E tudo que Jesus queria era libertar. Tudo que Jesus queria era restaurar. Porque se tirar só a pedra está muito bom. Mas quando Ele vem e Ele vai tirando as faixas. Imagina, meu irmão, quem já sofreu uma ferida e teve que colocar um band-aid, uma faixa, alguma coisa, um esparadrapo, alguma coisa em cima. Quando puxou, doeu ou não? Sim. Nós não sabemos qual é a enfermidade de Lázaro. Mas imagine, 4 dias envolvido em faixas. Orabagaça cadarai. Quanto tempo você está preso? Quanto tempo você está sufocado? Quanto tempo você está sufocada? Quanto tempo você está aí com esse lenço no rosto, que não te deixa ver, que não te deixa contemplar as maravilhas dos céus, que não te deixa ter uma percepção correta de Jesus, que não te deixa entender quem é que está te chamando? Quanto tempo você está preso nesse complexo de inferioridade, e você diz que é menorzinho que todo mundo? Quanto tempo você está amarrado e não é livre para se movimentar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Porque nessa noite Ele envia a glória do céu sobre nós, e Ele pega essas ataduras e Ele tira os lenços que estão sobre o nosso rosto, e pode nos libertar, se você ter coragem de dar um passo e sair para fora, atendendo a voz de Jesus. Orabacaia sandaquia madagai. Quanto tempo o diabo tem sido andado na tua vida? Quanto tempo essa opressão toma conta da tua casa? Quanto tempo essas setas tocam a tua mente e não te deixam ter paz? Deixa Jesus tirar, meu irmão. Deixa Jesus tocar. Vai doer, mas você vai ser livre. Vai doer, mas haverá cura. Vai doer, mas Ele vai fazer o milagre. Ele vai te alcançar, e a glória de Deus voltará sobre ti, e tu serás revestido, não mais de faixas, mas sim da presença viva do Espírito Santo. Meu Deus, Deus está falando comigo, aleluia. Ele fala com você nessa noite. Eu não quero as faixas do pecado. Eu não quero as faixas dos problemas emocionais. Eu não quero sobre mim as faixas do diabo.
Eu quero sobre mim o manto da glória de Deus, as novas vestes de um novo nascido, revestido pela glória de Deus, revestido pela presença de Deus. Decida ouvir a voz de Jesus. Aparentemente você está bem, mas Jesus te viu e Ele te diz: eu vou tirar essa faixa e eu vou fazer você se mover como nunca antes. Voltarás a caminhar, voltarás a andar, voltarás a fazer a obra, voltarás a ser livre, voltarás a ser cheio, voltarás a correr na glória de Deus, voltarás a ser cheio da palavra de Deus, voltarás a caminhar como nunca. Rabacatacaiaçaia. Em nome de Jesus, e por último, para nós encerrarmos, Jesus te faz um milagre vivo, um milagre vivo. Como assim? Jesus ressuscita Lázaro, e muitos passaram a crer, depois que Lázaro foi ressuscitado. Muitos creram em Jesus. Agora imagine comigo, os judeus se reúnem, capítulo 12, aqui o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12, porque eles estão tramando para matar Jesus, mas também querem matar Lázaro, porque o milagre que Jesus fez na vida de Lázaro foi tão grande, que ninguém podia negar o que Jesus fez na vida dele. Onde ele ia, pessoas diziam, pense comigo, esse é o homem que morreu e depois de 4 dias foi ressuscitado por Jesus. Esse homem é um milagre vivo. Esse homem, meu Deus, como é que ele viveu? Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Vão querer te matar, meu irmão, mas ninguém vai poder negar o que Jesus fez. Vão querer matar o seu ministério, matar a sua vida com Deus, mas ninguém vai poder negar a libertação que Ele fez na sua vida. Ninguém vai poder negar o milagre que Jesus fez em você. Toda vez que olharem para você, vão ter que lembrar de Jesus, aleluia. Vão ter que lembrar de quem é Jesus e do poder dele. Eu lembro quando eu estava no 3º ano do ensino médio, minha professora muito querida, professora Miriam Dalben, ela estava falando sobre algumas coisas, se não me falha a memória, ela dava aula de ensino religioso e às vezes filosofia, e ela estava falando sobre algumas coisas relacionadas à fé, o poder da fé. E naquela sala, aproximadamente 40 alunos, lá no interior do Rio Grande do Sul, 8.000 habitantes. Ela olhou para mim e disse: esse menino é um milagre. Tinha tudo para não ser nada, tinha tudo para estar perdido, mas olha aí, é um milagre. Ninguém vai poder negar o que Jesus fez. Só o que vão dizer é um milagre, porque ninguém vai ter palavras para dizer quão grande coisa é o Senhor fazendo na minha e na sua vida. Aleluia. É o poder da voz de Deus. É o poder de Jesus que nos envolve e vai nos tocando. E como um vaso que está na mão do oleiro, ele coloca a mão por dentro, porque ele não coloca a mão por fora para não quebrar o vaso, mas ele coloca a mão por dentro, e ele vai fazendo o vaso, vai moldando esse vaso, para poder encher esse vaso, para poder fazer esse vaso ser útil. Haverá um milagre na tua vida, haverá um milagre na tua casa, haverá um milagre no meio da tua família. Antes diziam: é o fim, essa família acabou. Mas haverá um milagre tão grande que vão ter que olhar e dizer: não é o fim, Jesus chegou e transformou a história. Vão olhar para você e vão dizer: vai desviar,
Mas Jesus chegou e eles vão ter que dizer: vai ser mais um profeta, mais uma profeta, vai ser mais um vaso nas mãos de Deus, vai ser mais alguém cheio do Espírito Santo, que vai fazer a diferença na terra. Se coloque de pé para nós orarmos. Todas as vezes que olhavam para Lázaro, tinham que lembrar de Jesus e o que Jesus fez. Todas as vezes que olharem para você e para mim, vão ter que lembrar de Jesus e do que Ele fez na nossa vida. Eu não sirvo um Deus que me abandona, eu não sirvo um Deus que me esquece. Você não serve um Deus que te abandona, você não serve um Deus que te esquece. Podem liberar uma palavra de sentença sobre a tua vida, tua casa e tua família, dizendo: morreu, acabou, e te colocarem numa sepultura. Mas Jesus vai chegar aí, e esse Jesus é o Jesus que mudou a história de Lázaro, e vai mudar a tua história também, e vai mudar a minha história também. Jesus está chegando, meu querido. Jesus está chegando, minha irmã. Jesus ouve as tuas orações. Jesus conhece o teu coração e a tua alma. Haverá um milagre, haverá cura, haverá salvação. Levante as tuas mãos aos céus. Comece a falar com esse Jesus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Levante a tua voz em oração, meu querido. E a partir desse momento, toda faixa, toda atadura espiritual, todo lenço que tapa a tua boca, os teus olhos, que te impedem de ver e de falar, caiam por terra agora. Seja livre para levantar a voz, seja livre para levantar as mãos e orar ao Senhor. Eu quero te dar 1 minuto para você orar ao Senhor. Levante a tua voz ao Senhor. Se você ouve a voz de Jesus, levante a tua voz. Receba a graça do Espírito Santo. Se necessário for, se lance aos pés do Senhor, mas não deixe que o culto acabe e você saia sem o seu milagre. Mãos erguidas, voz levantada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Você que está em casa, ore ao Senhor, Ele te toca aí. Em nome de Jesus, Ele te toca aí. Ele ministra aí, porque para Ele não é impossível. Aleluia, nós vamos louvar. Receba a graça de Deus, em nome de Jesus. Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir a sua voz. Paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Não vamos temer, porque o Senhor Jesus, se aproxima. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, 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 as trevas começam a tremer. As trevas a luz do Senhor te envolve. Jesus, Jesus, não temerei. Em nome de Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus,
Jesus. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Em nome de Jesus Cristo, levante a tua mão aos céus. Seja por fora ou seja por dentro, Espírito Santo, nos visita aqui agora, com o fogo dos céus que queima as pedras, que queima as ataduras. Visita este coração agora, meu Deus. Visita esta mente agora. Namansantuia caia sorashitau acabai. Anukituia semantore calabasta kerebatawa. Rebebesi antoki anagaso lebataka. Anawafo elexatawa. Rokoshandoki apakai. Namamantoe onukashi solobokoya matai. Visita essa alma agora, Senhor. Visita este coração agora. O teu filho e a tua filha não podem começar essa semana, entrar no mês de setembro dessa maneira. Visita, Espírito Santo, agora neste lugar. Aqui é o Senhor que manda, aqui é o Senhor que dirige. Essa casa é tua. Venha sobre cada um de nós. Traga renovo, Senhor. Traga o despertamento. Traga a salvação. Quebra essa pedra, meu Deus. Converte o coração de pedra em um coração de carne, para que possa ser cheio da glória do Senhor. Rabadagasto que amassantore bashia takai. Namamaso que amatore. Oramantoko mamana naso. Rabaso que nayantui halaya set. Anushibyo que se anakiato lamato que. Namanturibi que sotokonomo mose yalabiasaya. Aramanchu si enekaboshi abakai. Eneketuia hasolekia foa bakawa. Aramantule kawa sondo shi sabu. Rakatoya hasanjika savai. Shawan kandefo Alexa Pau. Rabamanto koya ne hasura kabai. Roka salamanto libiaste fore mandai. Rabachando cora mandarabagaia sabou. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade agora desapareça. Em nome de Jesus Cristo, em o nome do meigo Nazareno, o nome de Jesus que é sobre todo nome. Ossos, volte ao seu lugar agora. Em nome de Jesus. Sangue, seja limpo agora. Em nome de Jesus. Órgãos, sejam curados agora. E o que já não existe passa a existir pelo poder do nome de Jesus Cristo. Rabachaya sole que mandaká. Chegue agora a salvação nesta casa, salvação nesta vida, em nome de Jesus. O Jesus que muda a história está aqui. O Jesus que muda a história te viu aí na sua casa, ouvindo esta palavra, e Ele te diz: se tu creres, tu verás a minha glória. Rabadagá, chorebadagá, Naya sulibichara tevolexato, Anumanshu sete canabadagá.
Em o nome de Jesus Cristo. O Senhor nos vê, meu Deus. Cura essa alma agora. Cura essa alma agora. Essa mulher que está oprimida nos seus sentimentos. Essa mulher que não pode ser ouvida. O Senhor conhece, visita agora. Espírito Santo, visita meu amigo. Traga o bálsamo dos céus e lava este coração e essa vida. Pessoas que estão aqui carentes porque sentem saudades de um familiar que já foi, um amigo que já foi. Traga o abraço dos céus, Espírito Santo. Esse filho que não pôde enterrar a sua mãe, essa mãe que não pôde enterrar os seus filhos. Traga agora o consolo do Espírito Santo. Esse pai que não pôde se despedir, essa mãe que não pôde dar o último abraço, visita agora, visita agora. Esse filho que não teve a oportunidade de se despedir dos seus pais. Era machorê, ora caia sushi bacantou. Não há impossíveis para ti, Senhor. Vem, vem, vem e nos chama para fora nessa noite. Vem e nos chama para os teus braços, Senhor. Visita esse jovem que não pode dar um passo mais. Traga a força viva dos céus. Rakatole masore, aramantuli bicoia semamana caie. Em nome de Jesus, há um fluir do Espírito Santo aqui. Não perca a oportunidade de sair daqui livre nessa noite. A pressa é sua de ser livre dessa cadeia que te prende, dessa corrente que prende a sua alma. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Assim te diz o Senhor, meu servo, o teu fim será melhor que o teu começo. Tu colherás coisas, anumiarraçal acabaua. Teus filhos colherão, tuas filhas colherão, teus netos serão alcançados. Anunciou elei kabatacai. Por causa das tuas lágrimas e do teu quebrantamento, o teu fim será o melhor que o teu começo. A glória do Senhor te envolverá mais do que antes. Palavras virão mais do que antes. Porque o Senhor renova as tuas forças e te dá graça para caminhar um pouco mais, para orar um pouco mais, para jejuar um pouco mais. Anumashu se te cobosoe, aramantoia reço amata vasaue. As ataduras se vão e o Senhor te envolve com uma glória mais profunda. Prepara-te, porque a unção virá mais que antes. Aribituia Hassagai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante as tuas mãos aos céus. Tem alguém que crê nessa noite? Há uma graça do Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos gastar a nossa vida. Nós vamos gastar a nossa vida. Nós vamos gastar a nossa vida. E os passos nunca serão tão firmes. E a glória nunca será como antes. E um novo caminho virá. Porque há um cajado na tua mão. E as ovelhas te esperam. Vem e beija-nos com a tua glória, meu Senhor. Deixa o vento soprar, deixa o rio fluir. Beba dessa água. Rabashia takaramandarabagá. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que responde oração está aqui. Jesus está aqui.
Oh, Lavacatou, em nome de Jesus. Mão para cima, repita comigo: Senhor. Diga com fé: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu tenho fé, mesmo que demore, o Senhor está chegando. Senhor, tira a pedra, me chama para fora, tira as ataduras, tira o lenço e me faz viver como nunca antes, porque eu creio. Diga com fé: porque eu creio que tu és o Jesus que muda a história. Oh, aleluia. Levante as suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos